O Juscelino Filho, ele é, vamos dizer assim, jovem, né, 40 anos, representante de uma oligarquia política de Vitorino Freire, um município do Maranhão, cujo nome é uma homenagem ao senador, deputado, político maranhense, mas fez carreira em Minas, Vitorino Freire. A frase mais famosa dele na política é de que jabuti não sobe em árvore. Ele dizia que quando você vê um jabuti em cima da árvore, foi enchente ou mão de gente que pôs ele lá, né? E o Juscelino é uma capivara em cima da árvore. Porque se você for olhar o histórico de confusões, não conformidades, denúncias contra ele, você vai ver que ele está sempre ali na beira da transgressão, na beira do mal feito, na beira do desvio de recurso público, né? Ele, por exemplo, depois que ele foi ministro, ele usou jatinho da FAB para ir para um leilão de cavalos. Na eleição, ele não declarou 2 milhões de reais em cavalos. Ele fez essa denúncia agora, né, contra ele. Ele fez uma emenda parlamentar que beneficiava o município dele e que, na verdade, 80% da estrada que foi construída pela Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco passava pelas terras da família dele. E a prefeita é a irmã? A prefeita é a irmã. O pai é ex-prefeito, foi prefeito por 2 mandatos. Então a família se reveza ali, controlando o município. O pai foi deputado estadual também. Então não é uma coisa assim isolada, sabe? Essa é muito mais frequente do que aparece na imprensa nesses sertões aí do Brasil. Mas quando o cara vira ministro de Estado, aí o holofote em cima dele é maior, né? Então as pessoas passam a acompanhar, dizem, quem é esse cara? O que ele fez? Vai lá, puxa a capivara do cara para ver o que tem na vida pregressa dele. Então, é uma situação assim muito desconfortável para o governo Lula. Por quê? Aí nós vamos botar o sarrafo mais em cima, vamos dizer assim. Você, para ter hegemonia política, você precisa ter poder e liderança moral. Se você não tiver a liderança moral, você fica em dificuldades. E qual é a grande dificuldade que o governo Lula vem tendo na sociedade? É que a esquerda perdeu a bandeira da ética com o Mensalão, com o Petrolão, que foi para a mão da extrema-direita, e o que restou para exercer a liderança moral para o Lula é o humanismo. É estar preocupado com as coisas do povo, fazer o que ele fez agora lá no Rio Grande do Sul, e fazer um governo como a mulher de César. E não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Para isso, ele tem que demitir ministro. Agora, como ele faz a narrativa de que ele sofreu uma grande injustiça na Lava Jato, para desconstruir a Lava Jato, fica difícil para ele pré-julgar um ministro, né? Eu acho que ele fez uma manobra ali. Ele disse a declaração dele foi a seguinte, de que ele, o Juscelino, tem direito de se defender das acusações. Ele não disse que vai manter o Juscelino, nem disse que vai tirar. Eu acho que ele está dando a oportunidade do Juscelino pedir para sair, para se defender, que é a coisa mais correta a fazer. Claro. Agora, eu não sei se ele tem estofo político para fazer isso, porque às vezes o senso comum do político é de que se ele fizer isso, ele está aceitando a condenação, ou ele acha que ele é mais forte do que é e vai conseguir superar a crise e tal. Isso depende muito do círculo em volta dele e das negociações que provavelmente vão ocorrer. Quer dizer, para tirar ele e não romper com a União Brasil, tem que ter um outro político ligado à União Brasil para substituí-lo. Agora, quem que botou
a capivara em cima da árvore? Foi o Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é franco favorito na sucessão do Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Ele será o futuro presidente do Senado. Então, não é uma briga só com uma oligarquia lá de Vitorino Freire, do interior do Maranhão. É uma briga com o futuro presidente do Senado. É realmente uma situação muito complexa. O presidente Lula, ele falou, vou pedir para o Shoa mostrar o VT1 para o Marcelo Madureira comentar logo em seguida. Temos a declaração do presidente Lula na viagem à Europa que ele faz. Vamos acompanhar? Eu acho que o fato do cara estar indiciado não significa que o cara cometeu erro, significa que alguém está acusando e a acusação foi aceita. Agora é preciso que as pessoas provem, sabe, que são inocentes, e ele tem o direito de provar que ele é inocente. Eu não conversei com ele ainda, vou conversar hoje e vou tomar uma decisão sobre esse assunto. Marcelo Madureira, é claro que o Juscelino Filho tem direito a se defender e tudo, mas não precisa estar num cargo político, né? O tempo da justiça é diferente do tempo da política e é um personagem tão importante que vale tanto desgaste assim para o governo? Pois é evidente, né, que o governo sofre um enorme desgaste tendo embarcado o ministro Juscelino, né, na parte das comunicações, ele respondendo a um processo. Eu acho que existe um preço muito alto, na minha opinião, para o governo pagar, ainda mais, né, como o Azedo falou, né, se a gente examinar a enorme capivara que o ministro apresenta, né? Ele tem um passado pesado, para dizer assim, de uma maneira bem leve. O problema é que, quer dizer, o que eu fico assim em dúvida é por que o presidente Lula não negocia com o próprio União Brasil no sentido de manter o ministério, ou mesmo com o próprio Davi Alcolumbre, né, diretamente à fonte, né, e negociar um outro nome, porque eu acho que isso desgasta não só o governo, desgasta a União Brasil, desgasta o próprio Davi Alcolumbre. É muito ruim, né, na política você carregar uma pessoa assim com uma ficha, né, um prontuário. É muito complicado, deixa você numa situação muito vulnerável, principalmente junto à oposição. Eu entendo até que o Lula, né, tem esse discurso de ter sido digamos assim, injustiçado, entre aspas, né, na Operação Lava Jato, né, que foi uma vítima, tudo bem. Mas eu acho que ele emprestar, digamos assim, a solidariedade dele para o Juscelino Filho é totalmente descabido, é desproporcional. Ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Sinceramente, eu fico... Isso, para mim, tem um significado de quão me parece frágil a base parlamentar do presidente. Dá um sentimento que é muito precária a base parlamentar dele e a força política que ele tem. É verdade. Tanto é, né, Luciana, que, por exemplo, o União Brasil já não vota todo com o governo federal, mas da composição como está, alguns votam, uma maioria ali vota. Se mudar esse Juscelino, pode ser que nem esse número vote com ele. Então é um cálculo difícil mesmo do governo e parece realmente que o Lula não tem essa prerrogativa de falar União Brasil me dá outro nome. Não pode ser assim pelo jeito, né, Luciana? É isso mesmo. E uma coisa que a gente precisa lembrar é que o Juscelino é o preço do Centrão, é o preço que o governo Lula precisa pagar por ter que contar com votos do Centrão.
E não são todos os votos no caso do União Brasil. Você tem aí o União Brasil na Câmara, por exemplo, com 58 deputados, né, se não me engano, e cerca de 15 já não votam com o governo, né? No Senado, a mesma coisa, você tem uma bancada, você tem o União Brasil, que já teve até confusão aí há algum tempo, né? Há um mês atrás, e que já estava sendo chamado de Desunião Brasil, né? Isso reflete também nos votos aí da bancada. Então, são votos que os votos que o governo não pode contar fazem falta. E os votos com que o governo conta são votos imprescindíveis para o governo, né? Um governo que não tem base, um governo que não conseguiu uma base de partidos aliados nas urnas. Sim. E é o preço que o Lula tem que pagar para ter essa base no Congresso, mas também uma conta que o governo precisa fazer, no sentido de que a história vai se repetir, a história do Mensalão, a história da Lava Jato vai se repetir. Eu estou falando isso porque muitos partidos aliados foram o início das denúncias que acabou envolvendo todo o governo no primeiro e no segundo mandato, né? Você tinha o PP, que era um partido que hoje é do Centrão e estava ali no início, né? Na gênese ali daquele processo todo do Mensalão. Esses partidos aliados, eles fazem muita pressão, eles agem também em conjunto. Você tem o PP, você tem a União Brasil, que agem muito em conjunto ali no Congresso para pressionar o governo. Então, parece que é meio que uma reedição de todo o problema que aconteceu no primeiro e no segundo mandato de Lula e também nos mandatos da presidente Dilma Rousseff, que teve ali um agravante, né, dela não ter esse jogo de cintura que o Lula tem. Então, eu acho que é importante o governo tentar uma nova fórmula, mas o governo está engessado perante o poder que essas legendas têm dentro do Congresso Nacional. Ô, Luciana, deixa eu tirar uma dúvida com você. É fato ou boato de que você é uma das melhores intérpretes da Dilma Rousseff? Você imita a ex-presidente, é verdade isso? Olha, eu acho que é boato. Muito bom. Muito bom. Eu acho ali que é boato. Estão dizendo por aí. Nós vamos ter que fazer uma coisa muito séria aqui, viu, Marcelo Madureira? Que é chamar no mesmo dia a Luciana e a Denise Rotenburg. Porque as duas imitam a ex-presidente Dilma Rousseff. Então nós vamos ter que fazer aqui quase uma competição. Mas é o seguinte, a Dilma falou que eu imito melhor. A própria. Isso? Olha, então. A própria. Ela falou assim, ó, é você que me imita. Muito bom. Ela era presidente ainda quando... Era. Muito bem. Aí eu meti o dedo na cara dela e fiz, ó, assim, ó, sou eu mesmo. Muito bom. Mas nós vamos fazer isso aí. Vamos chamar a Denise Rotenburg aqui para ver quem imita melhor. Nós vamos fazer uma competição aqui. Uma competição. Acho justo, né? Acho. Eu, como não imito ninguém, só admiro profundamente. Mas dá a impressão que a Dilma está sentada aqui do lado. É muito engraçado isso. Eu vou pedir para o show mostrar o VT2, que é do ministro Juscelino Filho se defendendo nas redes sociais, e o Azedo comenta em seguida. Vamos ver? A investigação que resultou no indiciamento de hoje deveria buscar a verdade, mas parece que se desviou do seu propósito. Uma ação previsível, que parte de uma apuração que distorceu e ignorou fatos e nem ouviu a defesa sobre o que de fato estava sendo investigado. É importante deixar claro que não há nada, absolutamente nada, que envolve a minha atuação no Ministério das Comunicações, pautada sempre pela transparência, ética e defesa do interesse público. O Azedo, o ponto que o Juscelino Filho coloca ali é importante, porque essa acusação contra ele, que ele se tornou indiciado agora, é na época em que ele era ministro. Não é da época que ele era ministro, e sim deputado federal. Portanto, não tem mesmo a ver com o momento dele no Ministério das Comunicações. Independente disso, respinga no governo, e isso não tem como, né, Azedo? Não tem como. Agora, o discurso dele ali, assim, se eu fosse o consultor, né, de gerenciamento de crise, eu diria para ele o seguinte: olha, você errou aí por duas razões. Primeiro, porque ele, ao invés de se defender,
das denúncias, ele resolveu atacar a Polícia Federal e os investigadores. E isso aí não serve para a defesa dele, só põe pilha do outro lado. E ele também colocou a coisa de uma maneira que dá a impressão de que ele não quer sair do Ministério. Porque ele, não, isso aí não tem nada a ver com o Ministério. No Ministério não existe nada de errado, etc. e tal. Que é uma coisa assim, até ingênua, né? Porque quando uma pessoa sofre um tipo de denúncia como essa, ela fica incapacitada de exercer cargo público, de exercer função pública. Então, se for comprovado que ele realmente ele cometeu o ilícito, isso significa que ele também não pode continuar no Ministério, não ao contrário, como o raciocínio que ele fez, né? Agora, é um indicador político, né? Mas isso é meio assim, o sujeito quando sofre uma denúncia e está numa posição como essa, e tem um histórico de exercício do poder, de ser o mais poderoso no seu meio, etc., a tendência dele é se comportar como aquele cara, aquele boxer que vai a nocaute e levanta querendo lutar, a luta já acabou, o juiz já disse, olha, foi nocaute e tal, ele quer continuar brigando. É uma reação típica, né, de quem está vivendo essa crise de imagem que ele está vivendo. E ele não explica, né, Azevedo? Ele não explica nada. Ele não argumenta, ele não rebate as acusações, né? Vamos explicar o que aconteceu, foi isso, foi isso. Não, ele não explica, ele desqualifica a denúncia e, ao mesmo tempo, diz que elas não se referem ao Ministério. Sim, quer dizer, não é no Ministério, mas então é fora, então existiu? Fora que ele não fala do asfaltamento, se foi para beneficiar ou não lembra. Não, ele não. Tudo passa largo, né? Não entra no assunto. Olha, eu quero trazer o Marcelo Madureira para nossa conversa, só para lembrar, né, Madureira, para que não fique muito no mundo das ideias, ele foi indiciado sob suspeita, olha, de quantos crimes: organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude em licitação. Ele é suspeito de participar de um esquema com emendas parlamentares, por via Codevasp, como disse, lembrou aqui o Azedo, e justamente beneficiando essa cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. Portanto, o que tem aqui contra o ministro é grave, e você entende que ele pode ficar os 4 anos no governo Lula ou é questão de tempo para ele sair? Bom, isso não depende da minha opinião, né, Afonso? Agora, você veja que tem uma encruzilhada aí, né? O comportamento do ministro Juscelino Filho, ele fica achando que ele pode fazer em Brasília o mesmo tipo de política que ele faz lá no município de Vitorino Freire, com todo respeito aos munícipes de Vitorino Freire, mas a sensação que dá é que ele não entendeu que existe, né, uma diferença bastante grande, né, no exercício de um tipo de poder assim coronelista, né, mandonista e tal, e quando você ocupa um cargo na capital federal, um cargo de projeção nacional, um ministério, há uma diferença absurda, enorme. Eu acho que, por outro lado, esse tipo de comportamento não é exclusivo do ex-deputado, ministro Juscelino Filho. Eu acredito que até ele consiga algum amparo no parlamento, lá entre os senadores, os deputados, até porque esse tipo de prática não é exclusiva, né, esse coronelismo não é exclusivo de Vitorino Freire, do interior do Maranhão. Eu acho que ele graça, né, pelo Brasil inteiro. Então, aquela história, como estava falando aí, se for puxar, né, a pena, vamos trazer uma galinha, né? Porque devem existir outros parlamentares que têm uma prática ao menos parecida. Por isso que ele tem assim, algum amparo, algum apoio dos pares dele,
Porque uma vez você punindo exemplarmente o Juscelino Filho, como aliás deveria ser feito, ficaria muito mais difícil a prática desse tipo de política Brasil afora.